Olá, seres divinos, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso vídeo, vamos continuar conversando e falando sobre a ressonância harmônica. Então, no vídeo passado, eu falei muito das mudanças que acontecem com a gente, eu falei de situações que aconteceu comigo, com amigos próximos, com a minha irmã, que eu comento muito aqui de vocês, mas eu quero continuar conversando com vocês, falando da ressonância harmônica. Eu tenho muitos seguidores aqui que estão fazendo a ressonância harmônica, então tem aquela curiosidade, o que vai acontecer comigo, como é que é essa ferramenta, como é que tudo funciona. Então, vamos lá explicar para vocês tudo que é o processo que acontece, mas não se esquecendo que para cada um é diferente. Para para algumas pessoas tem um certo catarse diferente que o outro. O professor ali comenta, fala, a Érica fala ali no vídeo, né? A ressonância não dá catarse. Daí tem outro vídeo que o professor comenta, mas a ressonância vai dar catarse. Então, não sei se vocês já assistiram ou estão nesse processo do caminho das palestras que se depararam com isso. E às vezes vocês pensam, né? Nossa, se vocês prestam muita atenção nos vídeos do professor Hélio Couto, às vezes vocês ficam pensando ali, caramba, Érica, até parece que o professor Hélio Couto está se contradizendo. Num vídeo ele fala que a ressonância harmônica vai dar catarse. No outro vídeo, o professor Hélio Couto fala que não dá catarse. O que é? Eu não estou entendendo isso. O que isso também está querendo dizer? Como eu falei ali no começo, cada um é cada um. Tem pessoas que sim, vai ter catarses. O que é o catarse, gente? Começa por aí. O que é isso? O que é o catarse? O catarse nada mais é que a expurgação. Você está colocando para fora aquilo que não te serve mais. Então, se você fica resistente a essa limpeza, vai ser dolorido sim. Falar que não, que isso aqui que é tranquilo, é um mar de rosas, não é bem assim, não. Vai ser, se você não se policiar ali, você não prestar atenção, você não estar atento, você vai ter catarse, sim, vai ser doloroso essa catarse. Quando eu comecei a ressonância harmônica, eu tive catarses, mas eu não tive tantas, mas eu tive. Não tive tantas, mas eu tive. Por quê? Porque eu já estava num processo bem grande de expansão de consciência. Eu comento aqui no vídeo, eu já comentei várias vezes aqui para vocês, que desde criança a minha mãe, ela sempre foi muito ligada a essa questão espiritualista, ocultista, assim, não tanto como eu, mas ela tinha uma ligação. E ela gostava muito da tradição, da doutrina ali japonesa. Tanto que eu até falei no vídeo que durante muito tempo, durante vários anos, quando eu era criança, eu frequentava a Seitinoye com a minha mãe, que minha mãe ia na Seitinoye, acabava levando eu e a minha irmã, que nós éramos pequenas, crianças, então a gente ia junto com a minha mãe na Seitinoye. E foi um período muito, muito delicioso, porque foi um período que ali ainda estava em desenvolvimento o nosso subconsciente, a gente estava ali aprendendo muitas coisas, a gente estava ali absorvendo, nós éramos uma esponja. Então, nesse período, pode-se dizer muito importante,
que nós éramos bem criança, mas eu me lembro, eu não me lembro muita coisa da minha infância, mas o período que eu ia na Seitinoye, eu me lembro muito, porque eu gostava muito de ir. Então foi algo que me marcou e que eu sempre carreguei comigo, essa expansão de consciência, esse amor por aprender, esse amor que o Deus, o todo, é diferente, não é aquilo que a igreja fala, numa doutrina religiosa ali fala. Então eu aprendi muito isso. Então, por isso que eu tive catarse, Érica. Érica, você teve catarse? Me conta aqui, você teve catarse? Sim, eu tive catarse, mas como eu falei, foi um catarse mais tranquilo, não foi aquele que é onde o filho chora e a mãe não vê, não. Foi um catarse mais tranquilo, mas eu tive sim. Então, o que que acontece, Érica? Quanto mais resistência você tiver ali com a onda, mais situações você tem que limpar, mais situações que você tem que tirar para fora aquilo que não te serve mais, tá ali catarse para limpar. Então, o que que a gente fala? Deixe fluir. É um termo até um pouco assim, é difícil falar, como assim eu vou deixar fluir? Mas deixe fluir. A ressonância harmônica vai vir para limpar tudo aquilo que não serve mais, todas aquelas crenças, todos aqueles paradigmas, aqueles pensamentos de autossabotagem. A ressonância vai vir para limpar aquilo. E é bem interessante, com o decorrer do tempo, quanto mais tempo que você passa com a ressonância harmônica, mesmo se você parou de fazer, Érica, eu fiz a ressonância, eu fiz uma, duas, três, quatro, mas eu parei. Mesmo que você tenha feito poucas e parou, a ressonância harmônica não sai. É algo que vai estar ali com você para sempre. O professor fala isso, vai estar para sempre. Então, quanto mais tempo passa, eu vejo em mim mais forte a ressonância harmônica fica em você. Mas você não pode deixá-la paralisar, você não pode deixar ela não deixar ela entrar. Mesmo que você não está fazendo mais a ressonância harmônica, ela vai estar ali trabalhando sempre, no teu consciente, no teu subconsciente, em várias situações. E você vai mudando também muita maneira de pensar, a maneira de vestir, a maneira de agir, a maneira de conversar, a maneira de interagir com as pessoas. Hoje até eu estava conversando muito com uma amiga minha, que ela coloca piercing, então, e ela trabalha no estúdio que tem ali no shopping. E a gente estava conversando muito, a gente estava comentando sobre alguns assuntos, daí depois chegou uma cliente minha que se tornou uma grande amiga, a gente estava ali conversando e tudo mais, e ela é virginiana, assim como eu. E a gente falando ali, assim, que da nossa maneira, que nós gostamos, até brinquei com uma outra virginiana também. E brincando com ela, eu falei assim: olha, Fernanda, que é virginiana também, que a gente estava brincando. Eu falei assim: Fernanda, nós virginianas só não conquistamos o mundo ainda porque a gente está ocupada demais organizando para depois conquistar. Daí ela deu risada e brincou, né? Ela falou assim: não, Érica, não se esqueça que a gente também está limpando. Meu namorado vai querer falar com vocês. Here, only here, because it's the people. Oh, here. Alan, here não. Tá, ele tá aqui, mas ele não quer. Aqui. Então, daí essa minha amiga dela brincou, falou assim: não, sem esquecer que a gente vai estar querendo deixar tudo limpo e organizado, como uma boa virginiana. Daí eu falei: com certeza. E daí nisso chegou essa minha amiga, e a gente estava conversando e tudo mais, e ela falando.
sobre algumas frustrações dela, e eu escutando ela, a gente conversando e tudo mais, eu comentando algumas coisas ali da loja com ela, e dela pegou e falando que ela tá, assim, ela tá aprendendo a não se importar mais com várias situações, porque ela, assim, por ela gostar, é de nós, assim, desse zodíaco, né, do Virgem, gostar da organização, da limpeza, de estar tudo no lugar, tudo correto, tudo muito certo. Então, isso também é uma questão muito particular até desse zodíaco, do Virgem. E a gente conversando sobre isso. E daí ela falando, comentando sobre algumas situações, eu peguei e falei para ela o seguinte. E daí eu comentando com ela da ressonância, comentei com ela o seguinte, falei, olha, tem um professor na qual eu estudo até hoje, que eu faço a ressonância harmônica, e ele fala uma frase que nunca me esqueci. Não é, eu não sei se é também porque eu pedi a consciência dele, mas ele fala uma frase que é o seguinte: nós nunca temos todas as informações. Dela olhou para mim e eu falei: a gente não tem todas as informações para julgar o outro, porque nós realmente não sabemos o que está acontecendo com o outro para nós julgarmos ele ou ela. Então, que eu tô falando aqui, a partir do momento que você entra ali na ressonância harmônica, mais tempo, você vai tomando outras percepções que o outro faz com você ou deixa de fazer com você, você não se importa mais, porque você vai evoluindo, expandindo a tua consciência de uma tal maneira que você vai saindo daquele infantilismo, mais que você tenha questões ali infantis, a ressonância harmônica te força a você sair daquele infantilismo. Eu vejo eu muito o antes e o depois, porque o antes da ressonância harmônica eu tinha até umas atitudes um pouco infantis para a idade, comportamentos um pouco infantilizados pela idade. Então, depois da ressonância harmônica, eu falo de mim, estou falando a minha experiência comigo. Então, para vocês verem se casa com vocês ou não. Então, eu tinha atitudes um pouco mais infantis, eu era muito dura na maneira de falar, um pouco até barraqueira, era aquela pessoa sem paciência nenhuma, bem daquele tipo, escreveu, não leu, pau comeu, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, sabe? Umas coisas de uma infantilidade, de pode-se dizer uma infantilidade, mas a infantilidade, eu não falo em infantil em atitudes ali de uma criança brincando de carrinho, boneca ou coisas assim. Não, não falo isso. Eu falo de uma infantilidade de imaturidade. Eu era muito imatura, então eu não queria. Eu não, nem me tentava tentar compreender o outro, então eu já julgava, já saía falando mal, já isso, aquilo, aquele outro, situações. Então, depois da ressonância harmônica, você começa a se tornar, você vai ficando mais consciente, você vai se tornando mais responsável pelos teus atos, você sabe que você começa a entender que o outro não existe, o que existe é somente algo que vem te mostrar aquilo que você ainda tem dentro de você. Você vai entendendo que o amor é tudo. Você para de olhar com os outros com julgamentos. Você entende que isso não é mais necessário. Então, a ressonância harmônica faz uma reviravolta maravilhosa na tua vida. Logicamente, quanto mais atento você está, mais desperto você está,
mas ali nos estudos, na expansão da consciência, se entregando ali realmente à ressonância harmônica, a tudo aquilo que ela faz, mais rápido você chega aonde você quer. Então, às vezes as pessoas, por isso que eu falo, muitas das pessoas, quando a ressonância começa a trabalhar, a primeira área, que nem eu falei no vídeo passado, dessa minha amiga, que foi o meu caso, o caso da minha irmã, caso de várias pessoas, não foi só uma não, foi de várias pessoas que eu conversei, que as primeiras, só deixa eu arrumar aqui, gente, só um pouquinho. As primeiras situações que chegaram ali foi no financeiro, porque tem uma crença muito grande ali no financeiro. Por isso que quando a onda chegou, assim, perdeu tudo, que eu falei no vídeo ali. Mas só que você tem que entender que quando você vai trabalhando ali, você vai entender que o dinheiro é somente uma consequência. Eu falo por mim, tá, gente? Esses dias, foi semana passada, tava um tempo bem nublado, bom, para variar aqui Dublin, sempre o tempo ali, sempre fecha, tá nublado por ser uma ilha, e o que nem o verão daqui é praticamente o inverno do Brasil. Então eu tava ali na loja, eu tava fotografando algumas joias para pôr no site, e daí entrou uma cliente. Eu estava vendo as outras joias ali dos outros designs, e eu olhei para ela e voltei a fotografar. Tava fotografando para pôr no site. Daí só veio, eu peguei, olhei assim, abençoei ela e fiz um Ho'oponopono para ela na hora. Tipo assim, fiz um Ho'oponopono ali. Eu só repeti 2 vezes o Ho'oponopono dela. Chegou na minha loja, começou a olhar as joias, daí eu peguei e expliquei para ela, olha, isso aqui é uma pedra brasileira, falei o nome da pedra, eu falei ali da onde que vinha e tudo mais, e deixei ela à vontade. Voltei a fotografar, saí de perto dela, voltei a fotografar. E eu, tipo assim, olhei para ela, abençoei novamente e saí. Eu falei assim, eu só falei, eu solto. Eu saí e voltei a fotografar, daí ela pegou o par de brincos e voltou ali pro caixa, daí me chamou, eu fui ali no caixa, coloquei na caixinha, coloquei tudo, a joia ali para ela pagou tudo mais e saiu. Seres divino, aquele momento eu até fiz um Reels que tá nos dois, tá no Instagram da Mahalo e no Instagram do Ser Divino. Eu fiz um Reels na hora que eu tava até chorando. Naquele momento que ela saiu, eu senti uma presença, uma energia tão grande do Criador, uma energia tão grande da minha centelha divina, tô até com vontade de chorar aqui, gente. Uma energia tão grande do Criador, uma energia tão grande da minha centelha divina, que foi assim algo incrível, que eu não consigo passar para vocês em palavras de tão incrível que foi aquela energia que eu senti. Foi como se ela falando, Érica, solta tudo e deixa tudo nas nossas mãos, porque todo momento que eu tô ali me divertindo na loja, chega cliente, eu converso e tudo mais, a loja lota, é um cliente atrás do outro, mas se tem um momento que eu dou aquela escapulida na vibração, eu fico um pouco preocupada por questão de venda e tudo mais, pode ter certeza que aquele dia eu não vou vender nada, só vender vai ser vai ser umas 3, 4 peças ainda, olha lá. Então, assim, eu entendi isso, porque até o professor Hélio Couto fala, não se esqueça que vocês estão potencializados. Não se esqueça que você está potencializado. O que você quer? Quanto mais tempo você vai passando, mais você vai aprendendo aqui. Eu até falei que eu sinto até a minha glândula pineal, que aqui do meio aqui, ela abrindo.
eu sinto assim, ali a energia do universo, tá? E aqui pela glândula pineal, ela abrindo a intuições e tudo mais. Então dá para sentir. E os momentos que eu fico mais tempo ali na presença do eu sou, eu fazendo a gratidão, que nem eu chego na loja hoje. Olha que incrível, eu já cheguei na loja, abençoei a minha loja e eu já estava com ideias de mudar algumas coisas ali na loja, porque está chegando coleção nova e eu gosto muito de comprar de artesãos do Brasil. Então, pessoas que trabalham com artesanato feito à mão, com pedras e tudo mais, então eu gosto de comprar essas joias para trazer para cá até para as pessoas verem do grande valor que tem o Brasil. Então eu estava ali arrumando algumas coisas para algumas peças que já tá para chegar, que tá vindo, e eu colocando ali e eu mexendo tudo mais. Daí uma cliente passou na frente do shopping, viu a minha joia ali na vitrine, e naquilo eu já estava abençoando, eu estava abençoando ali a loja, abençoando os clientes. E eu falei, Deus, está na tua mão hoje, que hoje eu estou bem ocupada aqui arrumando isso. Ela falou assim, eu quero ver aquela joia ali. Eu mostrei, ela falou assim, eu vou levar essa. Eu coloquei na embalagem, daqui a pouco chegou outra. Eu quero ver essa joia aqui. Eu mostrei, ela falou assim, eu vou levar essa. Coloquei na embalagem, é isso. Então, o que eu tô falando aqui? Solta. Deixa que o todo, deixa que a sua centelha divina vai trabalhar, deixa que a tua centelha divina vai fazer fazer a janta, fazer o almoço, limpar a casa, vender joias, trabalhar no processo jurídico se você é advogado, dar palestra, dar aula, cuidar das crianças, cuidar do filho, cuidar do marido, enfim, o que você for fazer, que você está fazendo, deixa que a tua centelha divina faça isso. Fala assim, vai lá e faz. Quando eu trabalhava de cleaner aqui, então eu lembro que eu comecei trabalhando numa casa que tinha muito acúmulos. E eu falava assim, eu olhava aquela casa, eu falava, Deus, purifica em mim o que está causando esse acúmulo aqui nela. E eu limpava, era uma casa de irlandeses, eu limpava aquela casa, arrumava e tudo mais. E ela sempre me pagava mais. Porque e ela falava assim, dela brincava. Nossa, onde que dela falava assim, onde que você achou esse porta-retrato aqui? Daí eu falei, tava aqui, eu não falava nada inglês. Eu falei, tava aqui jogado. Ela falou, eu tava procurando isso já não sei quanto tempo. E daí eu colocava, eu limpava, assim, com tanto amor aquela casa. E foi uma cliente que eu nem tenho mais contato com ela. Eu fiz fui poucas vezes. Mas foi uma cliente muito amorosa, muito abençoada. Então eu fazia, quando eu ia fazer esses cleaner, eu falava, que é centelha divina, Deus, divino criador, eu gosto muito de usar a palavra divino criador. Divino criador, purifique em mim o que está causando essa bagunça, essa desorganização, essa situação aqui nessa casa. E eu ia limpar fazendo a gratidão. Então, como eu tenho uma sensação muito grande ali de energia, então eu conseguia sentir a vibração da casa. Até vai ter um vídeo que eu vou gravar só de situações que aconteceu comigo em casa. Casas me expulsando, aparecendo ali a consciência da casa me expulsando. Já aconteceu isso comigo. Eu estava limpando casa, a consciência ali, entidades que moravam naquela casa me expulsava. Tinha uma outra que a consciência da casa ali não queria que eu estivesse ali, então eu tinha que conversar, purificar e para me continuar a limpeza, porque ela não queria que eu estava ali. Então, várias situações que aconteciam, então eu ficava purificando. E é isso que é a ressonância harmônica, ela vai te deixar potencializado. Então, purifica, porque o outro não está separado de você.
O outro não existe. O que existe é somente alguém que está te mostrando aquilo que você tem que purificar. Porque todos nós somos um. Se alguém foi grosso com você, você vai tratar na mesma moeda, você só está mostrando que você também está naquela vibração. Alguém foi grosso com você, você olha, abençoa, não precisa estar ali, tipo, se servindo como saco de pancada. Daí isso a gente, é aquele vídeo que eu falei, daí nisso você entra no ego espiritual. Você não nasceu para servir de saco de pancada de ninguém. Te tratou mal? Ok, abençoa, vira as costas e sai fora. Não fica ali porque tu não é palhaço também. Não fica naquela questão do ego espiritual. Ai, eu sou espiritualizado agora. Ai, tadinho, só tá falando isso porque é o ego dele. Ai, judiação. Ai, judiação é o caramba, tá? Judiação, caramba. Se tá fazendo isso, tudo bem. Tá machucado internamente, tem ali as suas crenças, seus traumas, mas só que você também não é obrigada a servir de saco de pancada. Abençoe, coloca na mão do divino criador, converse com a centelha divina e dê licença e saia. Não precisa ficar servindo ali de saco de pancada. Não, só se caso você realmente queira, mas não precisa. Abençoe, tenha brandura e saia de perto. Então, muitas situações que vai acontecer na tua vida e eu te falo, vai ser coisas maravilhosas, coisas incríveis que é assim, se deixar eu vou ficar aqui fazendo vários vídeos para explicar isso para vocês, porque eu só tenho que agradecer. Passei por situações desafiadoras? Passei pra caramba, mas eu agradeço, sou grata por cada situação desafiadora que eu tive, porque foi ela que me fez evoluir e aprender para chegar onde que eu cheguei hoje. Se não tivesse sido elas, pode ter certeza, aquela Érica imatura, infantil, sem responsabilidade, com um pavio curto, achando que escreveu, não leu, o pau comeu, ainda estaria presente. Mas foi através da ressonância harmônica, foi das situações que eu passei que eu evoluí e estou evoluindo cada dia. Então, não se preocupa. Tudo que está acontecendo com você, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar: ainda bem que aconteceu isso, porque eu consegui aprender essa lição, eu consegui evoluir, eu consegui expandir. Então, agradeça cada situação. E eu vou fazer mais vídeos conversando, falando muito sobre isso, porque temas que não acaba mais para mim falar de todos os benefícios que a ressonância harmônica faz. Então, vai ter muitos vídeos que eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Seres divinos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê.